pessoal, sobre a instalação então do NetBeans, né? Então você busca lá no Google NetBeans Download. Provavelmente o primeiro link já deve abrir para você o link de download. O que acontece aqui, ó? O NetBeans foi escrito em Java, então você não vai ter diferentes instaladores aqui para Windows, para Mac, para Linux, etc. e tal. E quando você abre aqui a versão, quando eu estou gravando aqui esse vídeo, a versão 29, quando você vem aqui para fazer download dessa versão, você tem o pacote aqui do binário em zip e o código fonte inclusive, né, que você pode, se quiser saber como foi escrito o NetBeans, fazer download. Quando você faz download desse cara, ele é um zip, ele é uma pasta e não tem instalador. Basicamente você descompacta, abre o arquivo executável e é isso, tá? Se você quiser fazer a instalação pelo, vamos dizer assim, modelo tradicional, né, próximo, você tem aqui, ó, instaladores para Windows, Mac, Linux, ok? Que não são, vamos dizer assim, oficiais aqui do grupo que mantém, né, o Apache que mantém o produto NetBeans. Mas você pode baixá-lo. E qual que seria a vantagem de baixar esse cara aqui, ó? Ele já vem com Java, se você precisar, já está atualmente aqui com a versão 25 do JDK. Segundo, que quando você faz a instalação, ele vai criar para você os ícones de atalho e deixar tudo configurado bonitinho. Então, acho que talvez a opção mais fácil é você fazer download usando isso daqui, tá? Nesse caminho que eu fui mostrando para vocês, tá bom? Então, vou abrir aqui a minha cópia do NetBeans. E em relação às outras coisas que nós fizemos até esse ponto aqui, né? De novo, falando para quem tem acompanhado, fez lá talvez os primeiros vídeos de lógica de programação com Java, depois orientação a objetos, tudo que nós fizemos até aqui, basicamente a gente trabalhou cria uma pasta e fomos criando todos os códigos ali do zero nessa pasta. Nós não trabalhamos com a criação de projetos. Porém, usando aqui o NetBeans, a primeira coisa que você vê é que nós temos aqui a opção de criar um projeto. Então começa a mudar, porque um projeto, e especificamente agora a gente vai começar a utilizar bibliotecas para compor aquilo que a gente está produzindo. Então eu tenho que respeitar uma certa hierarquia de pastas, eu vou ter arquivos de configuração, uma série de coisas vão aparecer aqui agora, tá? Eu vou criar aqui um projeto novo, e aí acontece aqui o primeiro detalhe na nossa escolha, ok? Nós vamos criar um projeto usando uma ferramenta chamada Maven. Esse cara é um gerenciador de dependências, é uma ferramenta que nos ajuda, por exemplo, nós vamos ter que conectar a nossa aplicação depois com uma SQL. Então eu preciso que haja vamos chamar assim de biblioteca, uma biblioteca que me permita fazer essa conexão externa. E o Maven, ele nos ajuda com essa configuração. Qual é a versão da biblioteca, qual é a biblioteca, ele faz download para nós, então ele vai ajudar ali com uma série de fatos, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, é um projeto Java com Maven e é uma aplicação Java, tá? Eu vou clicar próximo. Então veja aqui, ele está perguntando para nós, está perguntando aqui o nome do projeto, vou colocar aqui, ó, Proj 01, nossa primeira experiência, né? Ele está perguntando em que local eu quero gravar. A princípio eu vou deixar ele na pasta padrão, que é a pasta de projetos do NetBeans, mas a gente pode guardar em qualquer lugar. Group ID, normalmente a gente usa o domínio da empresa ao contrário, ou se você tem um domínio próprio seu, então por exemplo, br.paduan.dev.paduan, né? paduan.dev.br. Então eu uso o domínio ao contrário para gerar os pacotes. Então ele vai criar uma pasta br, dentro dela uma pasta dev, dentro dela uma pasta paduan, e
finaliza com o nome do projeto, tá? Que a gente dá o nome do projeto aqui em cima. Finish, ele vai gerar ali um esqueleto básico do projeto para a gente poder codificar. Tudo bem? Então nós temos aqui no centro a tela onde nós vamos codificar. Do lado esquerdo você tem aqui a visão de projeto. Nós temos os arquivos que serão considerados para a montagem do projeto, bibliotecas, dependências. Veja que por padrão aqui ele já está trazendo a versão 25 do Java. E aqui a visualização de navegação, onde eu vejo nome das classes, métodos dessas classes e assim por diante. Ok? O nosso objeto de estudo aqui nem é ficar vendo Java, mas é ver o Swing, como é que eu faço a parte de interface gráficas. A primeira coisa, isso aqui não vai ser útil para nós. Nós não vamos fazer um programa que vai usar o terminal. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é, nós vamos apagar esse arquivo aqui. Ó. Vou aqui, vou dar um delete, apagar, não temos mais nada aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma janela, que será a minha tela principal, onde nós vamos conseguir colocar componentes de forma visual e gráfica. Então você vai procurar aqui por um cara chamado JFrameForm, né? JFrameForm. Esse cara talvez não esteja visível aqui. Se ele não aparecer, você vem aqui na opção Other, e aqui dentro você escolhe Swing GUI Forms, ou seja, Swing eu já falei, que é a biblioteca que a gente estava usando. GUI é Graphical User Interface, né? Interface gráfica do usuário. E aqui dentro você vai localizar, como eu falei, ó, JFrameForm. Né? Clique em Next, ele pergunta para você qual que vai ser o nome dessa classe que vai ser gerada. Eu vou chamar aqui de main, com M maiúsculo, porque é nome de classe, certo? Finish. E aí ele traz aqui ao centro agora a visualização de qual é a tela que eu estou montando, beleza? Esse cara aqui, ele precisa ser composto, montado. Eu posso determinar aqui o tamanho que eu quero que a tela tenha. E aí apareceram algumas coisas novas para nós. Primeiro, do lado de cima aqui tem a tal da palette, que é onde a gente vai escolher os componentes que eu quero montar aqui na tela. E aqui embaixo são as propriedades. Essas propriedades, elas mudam de acordo com o que eu seleciono na tela aqui no centro. Vou dar dois exemplos rapidinho aqui. Ó. Se eu tiver esse componente, ou se eu tiver esse outro componente aqui, ó, perceba que à medida que eu clico em um ou outro, as propriedades mudam, porque os componentes têm propriedades diferentes. Tá? Então, de acordo com aquilo que a gente selecionar, é aquilo que a gente vai ver aqui nessa tela. E o próprio formulário aqui no fundo, ele também tem suas próprias propriedades, né? Seus valores e comportamentos. Primeira coisa que é importante, antes da gente começar a fazer qualquer montagem. Quando nós estamos fazendo uma montagem aqui, nós temos alguns grupos que nós precisamos conhecer. O primeiro grupo aqui em cima é chamado de containers. Tá? O container são componentes que envolvem outros, ou seja, eu coloco dentro desses containers outros componentes. Exemplo, eu posso ter aqui um painel, e dentro deste painel eu posso ter, por exemplo, um botão. Tá? Então o botão fica agrupado dentro desse painel que a gente está montando. Isso são containers. A próxima guia, e a que nós mais vamos utilizar, são os controles. Então eu tenho aqui rótulos, botões, campos de entrada, de digitação de texto e assim por diante. Temos menus. Menu pode ser aquele menu que vai acima, né, da minha janela, ou pode ser menu que eu aciono, por exemplo, por meio do botão direito do mouse, coisas do tipo. E nós temos também aqui algumas janelas prontas. Então, a janela para escolha de nome de arquivo, se eu quiser gravar ou ler algum arquivo. Caixas de diálogo que vão apresentar ali mensagens rápidas para o usuário e assim por diante, tá?
Esses são, na verdade, os componentes que a gente mais utiliza. Quero lembrar também você que não é o nosso objetivo esgotar o assunto, não é isso. Eu vou apresentar para você como funciona, quais são os princípios, para que a gente possa então trabalhar e você explora depois as outras coisas, tá? Então bora lá. Vamos colocar aqui nessa janela duas coisas. Primeiro, eu vou colocar um label. O label ele tem a função de apresentar ali um texto qualquer aqui na tela. Eu vou fazer primeiro um experimento para você entender a jornada, antes de a gente avançar para criar uma coisa, vamos dizer assim, mais prática, mais funcional. Tá? Uma vez que eu escolhi aqui, por exemplo, o label, eu vou ver que ele tem escrito sobre ele JLabel1. O que é JLabel1? É o nome deste componente, mas é também, principalmente, o nome de uma variável interna. Então, quando a gente for na programação, né, porque tudo isso aqui, obviamente, tem uma programação que a gente vai ver que está por trás dessa tela. Lá vai ter um componente então, chamado JLabel1. Por padrão, se eu continuar criando aqui 2, 3, vai ser JLabel2, JLabel3 e assim sucessivamente. Então, você imagina uma tela com vários componentes e via programação eu queira acessar algum deles. Se chama 1, 2, 3, 4, 5, vai ser confuso, vai ficar difícil eu saber quem é quem. Então o ideal é trocar o nome desses componentes para um nome que seja mais fácil de a gente acessar. Eu já vou mostrar para vocês como. E aí, aqui do lado direito, nós temos a possibilidade, por exemplo, de mudar cor, tipo de fonte, né? O que está escrito sobre ele. Ó, agora está escrito sobre ele o quê? O que está na propriedade text. Text é o valor daquilo que está escrito sobre o componente. Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, digite seu nome. O que acontece? O que eu digito aqui é o que aparece agora lá no meu componente. Tá? O nome dele, que é aquele JLabel1, ele fica numa aba separada aqui. Veja que propriedades é dividido em 3 áreas. Propriedades propriamente dito, eventos, a gente vai explorar isso aqui depois, e código. Dentro de código, você vai ver aqui, ó, nome da variável. Nome da variável JLabel1, então esse é o nome dela. Modificador de acesso, ela é privada, ou seja, ela está restrita ao uso neste formulário que eu estou criando. Tá? A gente pode mudar isso aqui para public, pode mudar o nome, pode mudar tudo que a gente quiser. Mas antes de sair mexendo em várias outras coisas, eu quero que você entenda que por trás dessa tela tem então um código. Como é que eu vejo esse código aí? Na parte superior, você tem aqui habilitado agora o design, mas nós temos do lado dele aqui source, que é o código fonte. Então eu vou clicar aqui nesse source e olha só que interessante. Todo esse código é o código que está por trás da visualização do design. E aí quando você fala, nossa, mas é só isso aqui de código? Não, acontece que do lado esquerdo aqui, você vai ver que tem aqui, ó, alguns trechos que estão compactados. Então se eu clicar nesse sinal de mais que tem aqui, ele abre e aí eu vejo um pouco mais de código referente ao que a gente está visualizando agora. Questão número 1. Nesta área branca, que está aqui em cima, eu posso vir aqui e digitar o que eu quiser. Está tudo liberado para eu digitar aqui. Na área cinza, se eu tentar digitar, não acontece nada. Ele não permite que a gente modifique esta área. Por quê? Porque esta é uma área que o NetBeans está utilizando para fazer essa tela. Na verdade, tudo que a gente muda aqui, ele tem um código equivalente. Então, se eu puxar o meu componente, por exemplo, mais para baixo, o código mudou. Se eu colocar mais para cima, o código mudou, né? Então, tudo isso é controlado por ele. A gente não deve mexer aqui, porque se a gente fizer alguma coisa errada, possivelmente ele não consiga voltar para cá. Então, por isso que ele vai bloquear para a gente não mexer aqui, tá? Outra coisa, o NetBeans é uma ferramenta que nos ajuda muito nessa questão visual.
ela tem uma ferramenta muito boa para a gente fazer esta produção de conteúdo. Mas eu poderia gerar todo esse código digitando. Eu posso abrir um editor de texto e escrever esse código, né? É claro que na prática a gente acaba não fazendo isso, porque dá muito trabalho ficar ajustando e parametrizando valores de posição de tela, tamanho de componente, cores, etc. É muito mais fácil montar as telas aqui, e ainda que você queira usar uma outra IDE para fazer a programação, não tem problema nenhum. Você pega o código daqui, leva para outra IDE e continua de lá, tá? Mas para efeitos de montagem de layout, o NetBeans é muito bom, tá? Então vamos lá. Vamos reconhecer um pouquinho mais aqui. JLabel1, como eu disse, era o nome desse componente que nós colocamos lá. Ele está instanciando um objeto. Veja que ele está dentro de uma classe chamada main, que é o nome que eu dei lá para o nosso formulário. E aqui embaixo, você vai visualizar o quê? A declaração dos atributos, né, dessa classe. Nesse caso aqui, a gente tem um JLabel1, JLabel1, desse tipo aqui, ó, JavaX Swing JLabel. Ah, eu não gostei desse nome. Eu posso vir aqui editar? Não, ele não deixa. Estou digitando, eu estou apertando o meu teclado aqui, não está acontecendo nada. E se eu quiser trocar o nome desta variável, o que eu faço? Vou em Design, seleciono o componente que eu quero modificar, vou até Código e aqui eu troco o nome dele. Então eu poderia chamar ele, por exemplo, de LB, de Label, nome, label do nome. Dei um Enter. Quando eu volto lá no código, olha só, mudou. Então esse é o novo nome que a gente está dando para esse componente. Eu posso, por exemplo, vir aqui e falar assim, eu quero uma caixa de texto para eu poder digitar alguma coisa. Né? De novo, ó, JTextField1, ou seja, esse é o nome do componente. Eu não quero que apareça isso aqui, que eu faço? Vou nas propriedades, localizo o text e apago. Aí vai ficar vazio. Também não quero que fique esse nome. Vou lá em Code, pego aqui e troco para, por exemplo, txt nome, campo texto na digitação do nome. Claro que precisa criar um padrão, né? E aí a gente segue aquele padrãozinho, por exemplo, se eu quiser chamar todos os inputs de txt, txt nome, txt telefone, txt e-mail e assim por diante. Ou input nome, input telefone e aí vai. O importante é manter o padrão, tá? Ok. Tudo que eu estou montando aqui, uma outra observação importante, eu posso visualizar antes de fazer a compilação, clicando aqui nesse ícone que tem logo acima, tem um olho, sinalzinho, símbolozinho de um olho aqui em cima. Quando você clica, ele mostra como está ficando o seu formulário. Posso digitar aqui, mas isso não está em execução. Ou seja, se eu tivesse, por exemplo, um botão que faz alguma coisa, clicar no botão não vai acontecer nada. Isso aqui é só para eu visualizar e ter uma ideia se as coisas estão alinhadas, se está tudo ok, tá? Outra coisa importante, cada componente tem aqui ao seu redor, geralmente um conjunto de pontos que eu uso para redimensionar o tamanho. E perceba que quando ele tem um outro componente próximo, aparece uma linha pontilhada para eu saber se eu estou alinhando esse componente um pouco à direita, exatamente igual, quantos itens aqui para baixo. Então essas guias que aparecem pontilhadas nos ajudam a posicionar e a alinhar as coisas na tela. Mas eu poderia, por exemplo, selecionar duas ou mais, e aqui em cima eu também tenho ajudas de alinhamento. Por exemplo, alinhamento à esquerda, né? Fazer com que eles tenham o mesmo tamanho ou não, altura e assim por diante, tá? E por último, outra coisa visual também importante tá vendo essas áreas cinza aqui? Elas determinam se o seu componente está conectado, ligado ou não a uma margem do nosso formulário. Por quê? Se esse componente aqui não está preso a nenhuma guia, à medida que eu me mover, ele não vai
se mover. Ele não está preso ali naquela borda, por exemplo, né? Se eu linkar, se eu ligar, se eu conectar esse componente aqui de uma forma com essa borda, né? À medida que eu movimentar a borda, o tamanho aqui, esse componente ele vai sendo arrastado junto com a borda. Então isso aqui é uma coisa que a gente pode também usar para ler. Isso não está relacionado diretamente ao que hoje a gente conhece como responsividade, né? Que eu redimensiono a janela e as coisas acompanham, mudam de posição e tal. Não é exatamente isso, mas é uma ajuda para nos alinhar como que eu quero que o componente responda à medida que eu movimento essas bordas, caso eu queira também. Eu posso vir aqui e falar assim, esse formulário ele não pode ser redimensionável, eu não quero que mude o tamanho dele, ele vai ser sempre fixo. Nós também podemos mudar essa propriedade do formulário, tá? Ok. Outra coisa importante é tudo que nós fazemos nesse tipo de interface, ele é passível de ser programado algum evento. Como assim? Eu tenho para cada componente ou para o próprio formulário um conjunto de eventos que a gente pode programar. Vou fazer um exemplo aqui. Vou pegar esse botão, vou colocar um botão aqui embaixo. Tá? Eu não quero que esteja escrito JButton1. Eu quero que esteja escrito, por exemplo, cadastrar ou alguma coisa assim. Tá? Esse botão, normalmente a gente tem o que nos botões? Uma ação que é executada quando eu clicar nesse botão. Então isso vai ser um evento. Nós temos várias possibilidades. Uma delas é o mouse clicked, que é disparado quando eu clicar o mouse sobre aquele componente. Mas normalmente no botão a gente acaba utilizando o action performed. Por quê? Porque ele pega as duas coisas que são, se eu clicar com o mouse, ele vai responder, e se eu estiver navegando na tela usando o teclado, chegar até esse componente e pressionar aqui, por exemplo, a barra de espaço, ele também vai entender que eu estou fazendo uma ação nesse botão. Acabei apagando ele sem querer aqui. Então não é só o mouse. Se eu, no botão, utilizar o evento mouse clicked, e eu for lá e tentar acioná-lo com o teclado, ele não vai responder. Então, por isso que a gente costuma utilizar esse action performed aqui, tá? Vamos voltar aqui, cadastrar. E aqui eu quero colocar um evento neste botão do tipo, action performed. Eu vou vir aqui, perceba que ele ainda chama botão 1, mas eu posso ir lá e trocar o nome para, por exemplo, btn cadastrar. Uma vez que eu tenha trocado o nome, o evento aqui também já vai ser btn cadastrar action performed. Vamos clicar aqui e ele nos leva para o código. Eu vou fechar essa parte que está sendo gerenciada pelo próprio NetBeans aqui e vou me concentrar só aqui. O que acontece aqui, pessoal? Esse é um método que nós podemos programar para fazer o que a gente quiser. Eu só posso digitar, obviamente, entre essa linha de início da declaração e essa de final. Eu tenho que digitar qualquer coisa aqui dentro, tá? E aí eu posso fazer uma ação qualquer. Vamos pensar o seguinte. Eu vou pedir para a pessoa, então, digitar o nome dela aqui e clicar no botão cadastrar. Então, uma vez que ele clicou no botão cadastrar, eu quero saber qual foi o nome digitado. E eventualmente posso mostrar esse nome em algum lugar aqui da tela. Então, olha só. Como que eu obtenho algo da minha tela? Então, eu vou declarar aqui uma variável string chamada nome e vai receber, vamos lá, aonde a pessoa digitou o nome? No componente que nós chamamos aqui, qual foi o nome que a gente deu para ele? txt nome, esse é o nome que eu dei aqui. Então, txt
nome. E esse cara tem um método chamado getText para eu pegar o texto que está nesse componente. E aí, uma vez que eu peguei esse nome, eu posso, por exemplo, utilizar esse valor no lugar do meu label aqui. Eu vou trocar o conteúdo desse label de digite seu nome para uma mensagem usando o nome que a pessoa digitou. Eu vou colocar aqui, ó, LB de label, né? LB nome, ponto set text. Então, agora eu vou mudar o texto do label, colocando assim, ó, colocando assim, olá, e vou concatenar aqui o nome que a pessoa digitou, tá? Só para a gente fazer uma primeira intervenção aqui, entender o mecanismo, né? Perceba, de novo, se eu vier aqui na janela, digitar qualquer coisa, clicar no cadastrar, nada acontece, porque eu estou ainda no visual. O que eu preciso fazer agora é compilar e gerar o código desse formulário que a gente está trabalhando aqui. Então, aqui em cima, você tem a opção executar projeto, não é isso? Só que, olha só, eu vou clicar aqui em executar projeto, ele vai iniciar para mim aqui a compilação, vai tentar montar todo o meu código, tá? Isso pode levar um certo tempo, dependendo aí do que tem no projeto e tudo mais. E olha só, gerou uma série de erros aqui pelo seguinte. Deixa eu ver se consigo mostrar. Acho que está bem pequenininho aqui para vocês. Mas o grande problema aqui, quando eu pedi para executar, é que esse meu arquivo que eu acabei de criar, ele tem dentro dele, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, ele tem um main. O que é o main que a gente já aprendeu lá do Java, né? O código fonte, é por onde ele inicia, perdão, o main código fonte não. Ele é o método por onde o meu programa começa a ser executado. Mas você se lembra que quando eu criei o projeto pela primeira vez, tinha um arquivo main ali, eu apaguei? Eu apaguei, mas ele não vai entender diretamente que este novo aqui é o que ele tem que executar agora. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso ir nas propriedades do projeto e mudar para que ele saiba que este main é o ponto de início agora de execução. Você vai clicar aqui, ó, no projeto, botão direito, vou em propriedades do projeto e vou em build, está em run, executar. Tá vendo que o main class está em branco aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Browse, ele vai trazer para mim aqui, se tiver mais do que uma classe, ele vai trazer, aqui ele já está trazendo o main, vou selecionar, agora ficou preenchido, ele está sabendo que a classe principal é o main, e agora sim eu consigo ir lá e fazer a execução novamente. Então ele abriu já aqui, ó. Esse aqui é o programa em execução de fato. Eu posso digitar aqui um nome. O botão cadastrar acabou ficando pequeno, preciso aumentar um pouquinho o tamanho dele. Cliquei e ele substituiu o conteúdo do label por aquilo que eu havia digitado aqui. Todos os componentes acabam respondendo para nós aí por meio de algum evento. Então, a programação que nós tínhamos feito até aqui, que era sequencial, passará a ser agora baseada em eventos. Eu coloco os componentes, peço para que ele responda a determinados códigos que a gente vai colocando, e é assim basicamente que vai funcionar. Tá bom? A gente vai encerrar por aqui, acho que já deu para ter uma visão bem interessante de como é que funciona a programação orientada a eventos, usando a interface gráfica. No próximo vídeo a gente começa a montar uma interface que vai ser usada para conexão com o banco. A gente se encontra lá, até a próxima.